Muitas vezes, não temos muita clareza sobre o impacto que queremos e os pressupostos que sustentam as atividades que estamos fazendo. Se não tomarmos cuidado, podemos ficar muito ocupados em fazer coisas que, na verdade, não criam a mudança que queremos ver. Muitas organizações e indivíduos interessados em criar impacto no mundo realmente lutam para fazer essa mudança acontecer. A teoria da mudança é uma ferramenta útil para criar objetivos e caminhos, enquanto mostra um processo lógico de como as atividades vão levar ao impacto. Para exemplificar, conheça a Daniele, que é uma especialista reconhecida internacionalmente no tratamento do HIV. Ela é muito atuante no combate ao HIV. Nos últimos anos, ela fez uma pesquisa sobre o vírus na África. Ela ficou chocada com o número de crianças que ainda estavam sendo infectadas com o HIV todos os dias. Daniele sabe que existem maneiras baratas e eficazes para prevenir as crianças de contraírem o vírus e de ajudar as mães com HIV positivo para manterem seus filhos saudáveis. O problema é que na maioria dos centros de saúde nessa parte da África não tem pessoal suficiente e nem tempo para ensinar as mães. O que elas podem fazer para se manter saudáveis e seus filhos também? Daniele também sabe que existe um estigma sobre o HIV e por isso as mulheres vivem com medo de tomar providências e os cuidados que elas precisam. Daniele tem uma ideia para ajudar as mães HIV positivas. Pensa em montar um esquema de mentoria, empoderando as mulheres a viverem com o HIV. Elas poderiam trabalhar ajudando nos centros de saúde, como membros de um time de cuidados de saúde, promovendo suporte de educação em saúde e suporte psicológico também para outras mães com HIV positivo. Sabendo que ela precisa ter uma ideia muito clara sobre isso e quais as atividades serão necessárias, como elas criarão impacto, ela se deparou com a ferramenta Teoria da Mudança e decidiu fazer uma tentativa. Ela começou escrevendo uma meta de longo prazo. Ao preencher a sua planilha, foi escrevendo tudo o que a levou a pensar daquela maneira e percebeu que seria muito útil anotar as suas suposições. O preenchimento da planilha é feito a partir da definição do problema. Ela então identificou as pessoas mais afetadas a quem ela esperava ajudar com o trabalho. Isso a ajudou a identificar grupos de partes interessadas que ela precisava influenciar para atingir os seus objetivos de longo prazo. Identificou que as mulheres são muito mais dispostas a ouvir outras mulheres de sua própria comunidade e decidiu botar foco e os seus esforços no esquema de mentoria, liderados pelas próprias mães com HIV positivo. Pensando sobre o que ela quer atingir, Daniele escreveu algumas etapas práticas e o que ela pode usar para fazer a mudança acontecer. O que poderia ser um resultado imediato? Daniele pensou sobre as saídas que poderia ajudá-la a ver se a ideia funciona e mostrou a outras pessoas o que ela estava fazendo e começou a fazer a diferença. Por fim, Daniele listou os pontos de partida que as atividades dela poderiam liderar. Definiu que essas seriam as pré-condições que ela precisa realizar para os objetivos dela. O template da Teoria da Mudança ajudou a mapear a sequência lógica da sua iniciativa, desde as entradas até as saídas, tudo em uma única página. Daniele pôde visualizar todas as etapas possíveis
que ela poderia usar para tornar a ideia dela real. Ela também está consciente de todas as suposições que ela precisa testar ao longo da caminhada. E isso pode funcionar da mesma maneira para pequenos projetos e para executivos tentarem a mudança em grandes organizações. Então, se você tem uma ideia para a mudança, por que não tentar mapear o impacto dessa maneira?